Olá, pessoal! É com muita alegria que eu e a editora Juspodium damos boas-vindas a vocês nessa nossa 12ª pequena grande aula de Direito Processual do Trabalho voltada para a sua prova de primeira fase do 32º Exame de Ordem. Tá chegando, gente! Você vem subindo a escada nesse nosso projeto em conjunto para você. Você vem subindo, imagina a sua dedicação, o quanto perto você está da conquista dessa primeira fase. Como vai ser bom começar a preparação para a segunda fase, vencer essa etapa. Você vai amar, tenho certeza. E hoje nós vamos falar de um tema forte, para começar a fechar a nossa caminhada daqui até o 14º encontro com chave de ouro. Vamos falar sobre a execução no processo do trabalho. E eu tenho um projeto ousado para a nossa pequena grande aula de hoje. Trazer para vocês a linha do tempo na execução e apontar as mudanças trazidas pela reforma trabalhista. Top? É um pouco ousado. Toca aqui. Então vamos lá, gente. Quando o juiz profere uma sentença no processo do trabalho, e eu vou desenhando para facilitar a visualização aqui no quadro. Se você puder, anote. Quando o juiz profere uma sentença, ele defere, por exemplo, 2 horas extras por dia, com adicional de 50% nos últimos 2 anos. Quanto que dá isso aqui? Quanto dá? Não sei. Se você não sabe quanto que dá, vai iniciar a fase de liquidação. Peraí. Vamos imaginar que o valor do salário foi de R$ 1.000 por mês durante esses 2 anos. Agora sim, quanto dá? Quanto dá 2 horas extras por dia, com adicional de 50% nos últimos 2 anos? Quanto dá? Não sei. Isso mesmo. Se você não sabe, vai iniciar a fase de liquidação, que é aquela em que você senta, calcula, depois cobra. O processo é muito lógico. É como a cobrança de uma dívida qualquer. Imagine que eu emprestei R$ 1.000 para você. Você tinha que me pagar em 1 ano, sem juros, sem correção, mas não pagou. E eu imaginei que isso pudesse acontecer. Então, eu fiz um contrato. Se você não me pagasse em 1 ano, os R$ 1.000 que eu te emprestei sem juros até 1 ano, que era para te ajudar, índice de juros, correção monetária, multa, tudo que eu tinha direito. E, afinal, você não pagou. 1 ano e 3 meses. Quanto você deve agora? Quanto você deve? Não sei. Se você não sabe, se eu não sei quanto você deve, eu tenho que sentar, calcular e depois cobrar. Senta, calcula e cobra. É assim a execução no processo do trabalho. Então, me acompanhe aqui. A liquidação, se eu não sei qual é o valor, vai iniciar a fase de liquidação. Essa liquidação é uma liquidação por cálculos, que é aquela que ocorre quando, para encontrar o valor, bastar fazer contas, cálculos. Quem pode apresentar esses cálculos? As partes ou os órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho ou o perito na hipótese de cálculos complexos. Partes ou órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho ou perito, que é um externo, na hipótese de cálculos complexos. Certo? Então, cuidado só com o seguinte, nós temos o artigo 879, parágrafo 1º-B da CLT, que ele estabelece o seguinte: as partes deverão ser intimadas a apresentar os cálculos de liquidação, inclusive quanto às contribuições previdenciárias incidentes. A CLT traz uma aparente divergência, que eu resolvo como? Os cálculos eles têm que ser apresentados pelas partes ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho ou pelo perito. Mas quem escolhe é o juiz e é preferencialmente pelas partes. Porém, obviamente, se o examinador colocar na prova a lei, as partes deverão ser intimadas a apresentar os cálculos de liquidação, inclusive quanto às contribuições previdenciárias, você vai dizer que está correto. Certo? Agora vem a questão de prova. Essa sim cai. Depois que foi elaborada a conta e tornada líquida, alguém fez os cálculos, alguém que o juiz mandou, foi elaborada a conta e tornada líquida, o juiz deverá permitir a manifestação das partes. Poderá ou deverá? Deverá. Poderá ou deverá? Deverá. Elaborada a conta, ele deverá permitir a manifestação das partes. Deverá permitir a manifestação das partes no prazo comum. No prazo comum de quantos dias? 8 dias. Então, deverá permitir a manifestação das partes no prazo comum de 8 dias. O artigo é o 879, parágrafo 2º da CLT. Então, muito cuidado com esse primeiro ponto. Depois, a União
vai ser intimada a se manifestar quanto às contribuições previdenciárias no prazo de 10 dias. O juiz vai apreciar os cálculos e vai proferir sentença, olha o nome ruim, sentença de liquidação. O juiz profere sentença de liquidação aqui no nosso processo. Veja, por que é ruim? Porque essa, na verdade, não é uma sentença. Essa é uma decisão interlocutória que me deu o valor da execução. Encontrei o valor da execução. Sentamos e calculamos, encontramos o valor da execução. Agora aqui, da sentença de liquidação, que me deu o valor da execução, por exemplo, R$10.000, vem o próximo passo. Qual é? A carta de cobrança. Lembra que eu sento, calculo e depois cobro? Sento, calculo, cobro? Carta de cobrança. Como que é o nome? Mandado de citação, penhora e avaliação. Mandado de citação. Mandado de citação que é para que o executado pague ou garanta o juízo no prazo de 48 horas. O executado pode pagar ou garantir o juízo no prazo de 48 horas. Ele, executado, nomeia bens à penhora para garantir o juízo? É. O que ele pode oferecer? Reforma trabalhista, dá-lhe reforma trabalhista. Para garantia do juízo, ele pode oferecer dinheiro, naturalmente. Pode oferecer bens para garantir o juízo. Ele pode oferecer dinheiro, pode oferecer bens. E agora o que é novidade? Seguro garantia judicial. Um seguro, assegurando, o seguro garantindo o pagamento da execução. Então, novidade trazida pela reforma trabalhista. E tem mais. 884, parágrafo 6º da CLT. Atenção, atenção, pessoal. Entidades filantrópicas, lembra daquelas que ajudam os outros? Entidades filantrópicas estão dispensadas da garantia do juízo. Duas questões quentes para a prova. Então, elaborada conta, homologado o cálculo ou não, proferida a sentença de liquidação. Olhe para a sentença de liquidação, encontrei o valor da execução, cobro. Da sentença de liquidação vem mandado de citação, penhora e avaliação. Para que o executado pague ou garanta o juízo no prazo de 48 horas. Se o executado não paga, se o executado não garante o juízo, se o executado não faz nenhuma dessas coisas, olhe bem para cá. Então, quem? Ele quem? O juiz mandará penhorar tantos bens quantos bastem para a garantia do juiz? Observada a ordem de penhora do artigo 835 do Código de Processo Civil. Adivinha o que tem lá em primeiro lugar? Dinheiro. O juiz mandará penhorar tantos bens quantos bastem para a garantia do juízo. Uma vez que o juízo esteja garantido, da garantia do juízo, o caminho é reto, da garantia do juízo, o caminho é certo, da garantia do juízo, no prazo de 5 dias, da garantia em 5 dias, o executado poderá apresentar embargos à execução e o exequente poderá apresentar a impugnação à sentença de liquidação. Exequente, impugnação à sentença de liquidação. E aí os dois, embargos à execução e impugnação à sentença de liquidação, serão julgados na mesma sentença, gente. Na mesma sentença. Cuidado com isso. E eu quero trazer mais um ponto para você. Novidade. Então, mais um ponto importante. Dessa sentença proferida pelo juiz do trabalho, aqui na execução, cabe, diga, para unir a matéria, agravo de petição. Então, muito bem, são 3 os pontos principais que eu queria trazer para você. Uma vez elaborada a conta e tornada líquida, o juiz deverá ou poderá? Deverá permitir a manifestação das partes no prazo comum de quantos dias? 8 dias. Depois, da sentença de liquidação, vem a carta de cobrança, mandado de citação e penhora, para que o executado pague ou garanta o juízo. O executado pode garantir o juízo em quantas horas? Olhe bem aqui no quadro, 48 horas. E com o que ele pode garantir o juízo? Com dinheiro? Sim. Com bens? Sim. 48 horas ele pode nomear bens. Ou então com novidade, seguro garantia judicial.
E quem está dispensado da garantia do juízo? As entidades filantrópicas. A Fazenda Pública também é dispensada. União, Estados, Distrito Federal, municípios. Mas isso já era. Respectivas autarquias e fundações públicas. Isso já existia. Estão dispensadas da garantia do juízo. Mas o que é novidade? Novidade trazida pela reforma trabalhista são as entidades filantrópicas. Repassando, então, da sentença proferida pelo juiz na execução cabe agravo de petição. Perfeito. Elaborada a conta, o juiz deverá ou poderá permitir a manifestação das partes? Deverá, no prazo comum, que é o mesmo para as duas partes, de 8 dias. Entidades filantrópicas garantem o juízo ou estão dispensadas? Dispensadas. Posso garantir o juízo com seguro garantia judicial? Sim, bingo! Finalizamos. Mais essa pequena, grande aula de Direito Processual do Trabalho caminhando. Na semana que vem, na próxima, teremos os nossos próximos e últimos encontros dessa caminhada rumo à aprovação. Esperamos vocês lá. Um abraço bem carinhoso para vocês. Até lá!